Olá, meus amigos. Eu estou hoje aqui com a nossa doutora Kátia Cousseiro, que é a presidente da Sociedade Amazonense de Cardiologia, nossa SBC Amazonas, esse estado extraordinário que é um patrimônio de todos os brasileiros. E a Kátia faz um trabalho muito forte no Amazonas, em Manaus, né, em defesa de todos os cardiologistas do estado do Amazonas, e tem uma contribuição muito forte agora por ocasião da pandemia da Covid-19. Todos sabemos que essa pandemia no estado do Amazonas está tendo um impacto muito forte. As notícias na mídia nacional dão conta, inclusive, de uma cena muito triste, que aquele cemitério lá com aquelas valas abertas, aqui choca todos os nós brasileiros, e a doutora Kátia é a nossa comandante. E eu já começaria, Kátia, pedindo a você que fizesse um relato para os cardiologistas brasileiros de qual o cenário no Amazonas e como é que está a condição assistencial no estado em relação às estruturas hospitalares, às disponibilidades de leitos e as ações que você tem feito à frente da Sociedade Amazonense de Cardiologia. Boa tarde, Marcelo. Obrigada pela oportunidade. É um prazer estar conversando com você, com todos os colegas cardiologistas do Brasil. Em primeiro lugar, pena que é um assunto tão triste aqui para o nosso estado, não gostaria de estar fazendo parte desse cenário, né, que nós estamos vivendo. Nós nunca imaginaríamos que estaríamos vivendo uma situação desse porte aqui no nosso estado. E com essa pandemia, nós nos deparamos com a situação que nós realmente chamamos de um verdadeiro caos, um caos na saúde do Amazonas. Nós estamos vivendo uma situação que, de início, faltavam equipamentos de proteção, os equipamentos vão chegando lentamente, então alguns serviços acabam não recebendo na quantidade ideal para todos os profissionais da saúde. A contaminação está ficando de uma maneira que os nossos profissionais de saúde já estão contaminados, precisam preservar a quarentena. Então, além dos equipamentos, além dos leitos, nós também estamos começando a ficar sem recursos humanos, o que é mais complicado ainda. Nós vamos chegar num ponto que nós não vamos ter colegas médicos para fazer a assistência dos nossos pacientes. Kátia, Bem, Marcelo, em relação ao distanciamento social, tem sido muito preconizado esse distanciamento social horizontal, no intuito de diminuir aquele pico de pessoas que se contaminam e procuram as urgências hospitalares. O estado do Amazonas observou essa questão do distanciamento social ou não? Foi solicitado que houvesse esse distanciamento, como está acontecendo em todo o país. Obviamente, que nós temos a região mais central, a região mais da periferia. O que a gente vem observando é que realmente os estabelecimentos eles estão obedecendo isso. Então, continuamos com supermercados, farmácias, né? São instituições que são necessárias e são prioridades. Mas o que a gente nota também é que, infelizmente, nas periferias, né, a população acaba saindo mais, precisam trabalhar, né, não usam a máscara de maneira adequada, então talvez isso também seja um ponto importante para ser colocado. O estado do Amazonas é um estado que a metade da população mora em Manaus, né? Mas é um grande estado, mas mais de eu quero crer que a cidade de Manaus tenha mais de 2 milhões de habitantes. Se não for esse dado, você pode me corrigir, né? E os demais estão em outras cidades menores no Amazonas. Essa situação é em Manaus, nas outras cidades não. Então, os outros municípios, Marcelo, você tem razão, nós somos em torno de 2 milhões de habitantes na capital, mas nós temos mais 62 municípios em todo o estado, são municípios que têm um distanciamento grande da nossa capital, às vezes dias de barco para a gente poder chegar. Então, assim, as notícias que a gente tem são surtos menores, né? São comprometimentos menores, né? Nos interiores, felizmente, porque se na capital nós estamos sofrendo isso, um medo maior seria
essa magnitude também se encontrasse nos municípios no interior, porque realmente eles não têm estrutura, né? Estrutura hospitalar, estrutura médica para conduzir casos mais graves, respiradores. Então, nós estamos vivendo um momento muito difícil na saúde aqui. Nós já vínhamos de um processo ruim da saúde do estado do Amazonas. Nós, da Sociedade Amazonense, tentamos reportar isso, né, para a mídia nacional e internacional. Já vinha num processo difícil a saúde, mas a pandemia realmente nos pegou de uma maneira que difícil a gente consertar algo que já não vinha certo, justamente num momento tão difícil, né? Então, existe também um momento político nisso, né? O governador faz as solicitações devidas ao governo federal, mas, infelizmente, a gente não está vendo essa aplicação das verbas devidas nos seus devidos locais, nos hospitais, nos prontos-socorros, enfim, faltam leitos, faltam respiradores, e o medo maior é que faltam recursos humanos também. Eu vi que vocês fizeram uma ação que chamou a atenção do Ministério Público Federal. Me parece que o Ministério Público Federal tomou algumas providências. Quais foram essas ações, Kátia? Eu estou perguntando isso porque pode ser útil para outros estados, né, que eventualmente têm o mesmo problema que vocês têm aí no Amazonas. Marcelo, a verdade é que assim, a situação é de tanta calamidade que todos nós, a gente fica realmente inconformado, né? Individualmente falando, todos os médicos, a população. Então, são várias publicações, várias denúncias, né? Então, obviamente que a gente pensou que a Sociedade Amazonense de Cardiologia, como entidade, poderia fazer isso num documento mais oficial, para ter um pouquinho mais de força para fazer essas cobranças. A ideia nunca foi a gente condenar, mas sim cobrar ações devidas para a população que não tem essa oportunidade. Então, nós fizemos uma primeira carta, né, que colocamos na mídia, que enviamos para determinados órgãos, e isso foi muito bom, foi muito bem recebido, né? Nós tivemos um feedback muito, muito interessante, a BBC ficou bastante entusiasmada com isso, telefonou para uma das nossas diretoras, conversou com ela, conversou com alguns outros médicos que estavam doentes, isso teve uma repercussão muito boa para todos nós. Depois nós fizemos um novo desabafo, vamos dizer assim, que são vários, são inúmeros, mas também chegamos num momento, Marcelo, que nós pensamos assim, veja, nós temos que agir. Nós estamos reclamando, nós estamos cobrando, nós estamos indignados, mas nós precisamos agir. Então, a Sociedade Amazonense de Cardiologia resolveu, de uma maneira ainda, um projeto piloto, gostaria que ficasse bem claro, nós vamos começar na próxima segunda-feira, nós vamos tentar fazer o nosso ambulatório de cardiologia, que é o que sabemos fazer muito bem, né? Dar um amparo aos nossos pacientes cardiopatas para que eles se mantenham o máximo possível estáveis, sabendo, né, que os pacientes cardiopatas são aqueles que têm maior fatores de risco e têm maior gravidade, né, com o comprometimento do vírus. Então, a ideia foi essa, nós vamos colocar à disposição voluntária dos cardiologistas do Amazonas, num hospital do estado, fazer uma triagem desses pacientes, obviamente, porque excepcionalmente pode ser que venha algum paciente suspeito, né, de contaminação, mas a ideia principal é que a gente atenda os pacientes cardiopatas, realize o eletrocardiograma, fiquemos seguros que eles estão estáveis. Nós estamos com a parceria com a Universidade do Estado, equipamento de proteção para todos os profissionais que forem atuar nessa ação da SBC, e do nosso hospital, que é um hospital referência de residência médica do Estado, onde eu sou preceptora lá, o Hospital Adriano Jorge, que também vai dar toda a estrutura hospitalar. Então, a gente está falando de raio-x, de tomografia de tórax, de eletrocardiograma, e principalmente todo o grande corpo de cardiologistas do nosso estado. Uma grande ação, Kátia. E se vocês quiserem utilizar a plataforma de telecardiologia da Sociedade Brasileira de Cardiologia, está à disposição dos colegas
cardiologistas do Amazonas. Eu sei que vocês aí têm também essa estratégia, mas se for necessário algum tipo de suporte, está à disposição, assim como a nossa campanha de Coração contra o Coronavírus, de portas abertas para receber todas essas ações, essas iniciativas que são absolutamente pertinentes, que estão sendo colocadas em prática pelos cardiologistas do Amazonas. Nós sabemos também, e é um assunto que sempre volta, né, a questão da cloroquina e da hidroxicloroquina. Você é uma colega que é eletrofisiologista e lida com arritmias cardíacas, portanto, conhece bem as implicações do uso desses medicamentos que prolongam o intervalo QT. E, por outro lado, é uma observadora privilegiada por residir no Amazonas, que há uma endemia de malária ainda, e essa medicação é utilizada para esse tipo de tratamento. Nós sabemos que não existe ainda uma evidência científica concreta a respeito do papel que a hidroxicloroquina exerce no tratamento da Covid-19, seja em pacientes mais graves, seja em pacientes com risco intermediário, ou aqueles pacientes que começam com a doença e alguns preconizam, aqui eu volto a reiterar, sem uma base científica sólida, o emprego dessa medicação. Aí eu te pergunto, como cardiologista, como eletrofisiologista, a respeito da tua opinião pessoal, né, a respeito do uso desse medicamento, em relação à questão da sua segurança, do uso do medicamento isolado ou de maneira associada, que nós sabemos que os protocolos, inclusive protocolos validados pelo Ministério da Saúde, já incluem azitromicina, e são drogas que também interferem no QT, né? Então, como é que você vê, qual a sua opinião a respeito disso, Kátia? Então, Marcelo, nós temos, como você mesmo disse, né, essa grande experiência no tratamento de malária, né, não estou falando especificamente eu, que atuo na cardiologista, mas há 16 anos atrás eu também acabei atendendo em posto de saúde, e aqui é muito comum a gente fazer o uso da cloroquina e a primaquina para o uso da malária, e assim, de uma maneira assim abundante, eu estou falando para você em torno de 20, 30 pacientes, cada médico atendendo por dia. Eu nunca, felizmente, presenciei nenhuma complicação séria nesses pacientes que faziam uso para o tratamento da malária, e eu, particularmente, eu sei que é um assunto bastante polêmico e aqui bastante também dividido, por incrível que pareça, mas, assim, uma grande maioria dos médicos, eles estão, sim, fazendo adesão do tratamento para os pacientes que começam sintomas, que começam com anosmia, que já tem febre, que já tem aquela mialgia intensa, e a gente está tendo, obviamente, que é um método observacional, resultados bastante significativos e considerados bons entre nós, colegas médicos, porque por enquanto a gente está fazendo isso. Eventualmente, algum colega prescreve e pede para o paciente assinar um termo, até para evitar polêmicas, para evitar futuros processos, enfim, é uma opção de cada colega de assinar esse termo de consentimento de que ele vai tomar uma droga que possa ter esses efeitos adversos, principalmente o QT. Só para complementar, nesse meio termo, houve uma solicitação dos colegas da terapia intensiva que a gente encaminhasse a régua para fazer esse controle, para que eles não tivessem que fazer tantas vezes o eletrocardiograma e não se contaminarem. Então, a SBCAM criou uma régua de plástico que pode ser, inclusive, limpa com álcool, 70%, e que nessa régua já existe também o cálculo do QTC, do QT corrigido. Né? Não necessariamente ele também precisa fazer o QT e depois colocar na fórmula e pegar no celular. Então, também foi uma das ações que aqui nós fizemos, mandamos fabricar 1.000 réguas e estamos distribuindo para os colegas da terapia intensiva e do atendimento inicial. Há uma segurança quando o paciente faz o eletro, Marcelo, é interessante. Quando ele liga para você, olha, faça o seu eletro, o QTC está normal, se possivelmente tiver que usar a medicação, existe uma certa segurança em relação a isso, né? Porque muito tem se falado na imprensa, mas por experiência
da cidade, dos colegas, não só minha, embora vários outros não tenham a mesma opinião, eu não consigo te precisar como que está esse ranking, quem está a favor, quem está contra, mas eu acredito que uma grande parcela não só está a favor, como também fez uso, né, da medicação da associação da hidroxicloroquina com a azitromicina e tiveram ótimos resultados. Isso para a gente foi bastante satisfatório. Mas durante essa nossa ação, é importante dizer que a gente vai aproveitar nisso tudo para coletar dados, pensando nesse sentido, em termos de projeto científico, uma liberação do CEP do nosso hospital, a VLE, assinado por esses pacientes que vão vir, a princípio, o antes, o durante, o depois, que é o correto da gente fazer essa avaliação do QTC, mas o que a gente tem notado até agora é que realmente não tivemos nenhuma complicação desse porte para esse uso dos pacientes que não estão internados, dos pacientes que não são pacientes graves, que não estão na UTI. Então, vamos esperar esses resultados. Vocês devem estar colecionando isso em um registro, né, para que tenhamos uma contribuição original da cardiologia do Amazonas, né, e todos nós possamos aprender, seja um resultado positivo, seja um resultado negativo, ou seja um resultado neutro, né, porque na pesquisa clínica a gente está sujeito a ter resultados que não são aqueles que nós gostaríamos de ter, né? Então, eu queria, Kátia, em nome da Sociedade Brasileira de Cardiologia, né, primeiro, cumprimentar você à frente da Sociedade Amazonense de Cardiologia, que vem com a sua forte liderança, conduzindo essa grande batalha amazônica contra a Covid-19. Né? Então, se você precisa da Sociedade Brasileira de Cardiologia para fortalecer essas ações, estamos aqui, certo, à disposição para cerrar fileiras e, com isso, conseguirmos os resultados que o momento espera da cardiologia brasileira. Muito obrigado pela sua gentileza e vamos em frente, né, de coração contra o coronavírus. O coronavírus. Muito obrigada a você. Obrigada, Marcelo. Um abraço. Abração.